contestou nesta praça, com a paz do Senhor Jesus. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E como diz a letra deste louvor, Ele quer te fazer um campeão, Ele quer te fazer um vencedor. Ele quer que você encontre a verdadeira vitória em Cristo Jesus, porque a palavra nos garante, nos afirma que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Meus amados irmãos e querido ouvinte da palavra de Deus, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos no livro de Salmo, no Salmos 23, do verso 1 ao verso 6. Glória a Deus. Livro de Salmos 23, do verso 1 ao verso 6. Você que está na sua casa, você que está no momento de lazer, eu peço um pouco da sua atenção para você ouvir, continuar ouvindo Deus falar contigo, porque o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nossas vidas, porque Deus, Ele não fala ao homem, Ele fala assim ao coração, às emoções, aos sentimentos. Quando a Bíblia Sagrada fala de coração, ela está falando de sentimento, as emoções, a qual a alma e o espírito, a qual precisa ser alimentado por esta palavra, pois esta palavra ela é alimento para a minha vida e para a tua vida. Diz assim o verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso de número 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Versículo de número 6: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Veja que o Senhor, Ele tem promessa na vida daqueles que aceitam Jesus, aqueles que têm Cristo como o seu Senhor e Salvador, a qual Ele diz que todos os dias o Senhor estaria conosco, a qual confirmada por o próprio Cristo, onde Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu estarei contigo todos os dias. Isso é para aqueles que crêem em Cristo Jesus. Isso é para aqueles que crêem que meio em as lutas e dificuldades, mas Cristo Jesus, Ele está conosco, porque a sua presença é real. Pois a Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali falando o seu nome, Ele está presente. E nessa noite não é diferente. O Senhor Jesus, Ele está presente nesta praça, através do seu Espírito Santo, batendo nas portas dos nossos corações, falando para aquele que está oprimido, falando para aqueles que precisam de um consolo, falando para aqueles que têm andado em caminho tortuoso. Mas essa noite o Senhor, como disse Cristo, Ele lhe chama. Ele chama para que você possa andar no seu caminho, para você tomar a decisão correta de seguir a Cristo, não seguir a homem, mas a Cristo, porque a palavra de Deus, Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus amados, eu quero trazer algumas lições desse Salmo de número 23 para a nossa vida, a qual Deus, usando o seu servo Davi, ele se expressa nesse Salmo, a qual nós sabemos que o Salmo 22, ele vem falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Salmo de número 24, ele fala sobre a vinda de Cristo, do servo do Senhor, a qual vem buscar a sua igreja,
a qual vem buscar aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo e tem Cristo como Senhor e Salvador. Mas o Salmo de número 23, o salmista, ele vem declarar e ele vem falar sobre os cuidados de Cristo, os cuidados de Deus sobre o seu povo, sobre aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador. Então nós podemos ver que esses 3 salmos, ele fala do passado, do sacrifício de Jesus pela minha vida e pela sua vida. E no Salmo 23 ele fala do presente, dos cuidados de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas no Salmo de número 24 ele vai falar da sua vinda, a vinda a qual ele vem buscar o seu povo, a qual a Bíblia diz que é um povo no meio de outro povo, um povo zeloso, um povo que faz a sua obra, um povo que teme ao Senhor Jesus, um povo a qual entregou a sua vida, se declara e não tem vergonha de pregar o Evangelho e nem falar do seu amor nos locais públicos. Esse é a vinda de Cristo Jesus. Por isso que Jesus ele diz, se alguém, aquele que me negar perante o homem aqui na terra, naquele grande dia eu também o negarei perante o meu Pai. Por isso, meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós não podemos negar o nome de Jesus, porque para muitos Jesus Cristo é escândalo, para outros Jesus Cristo não passa de um profeta, de um homem. Mas para aqueles que creem, a palavra de Deus é poder de Deus para aqueles que são salvos na pessoa bendita de Jesus. E esse Salmo de número 23, nós aprendemos que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Jesus Cristo, ele diz, o Senhor é meu pastor. Ou seja, veja que o salmista, ele está relacionado e dizendo que Jesus Cristo, ele é. Como disse o nosso irmão Simão, a qual já leu no capítulo 43 do profeta Isaías, versículo 11, a qual ele diz, eu sou, e fora de mim não há Salvador. Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade, a qual esvaziou-se de si mesmo, desceu, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, a qual a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, ou seja, para os judeus, para aqueles homens que conheciam a lei de Moisés, mas os seus não reconheceram, mas todos quantos o reconheceram, deram poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que são feitos filhos de Deus, não nascidos da carne e nem do sangue, mas diz a palavra de Deus, mas aqueles que têm um novo nascimento, aqueles que nascem da água e do Espírito, aqueles que se dedicam a aprender e obedecer a palavra de Deus. Então, meu amado e querido, Jesus, o Senhor é. Também Jesus Cristo, ele não é apenas o Salvador. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira, a qual ele compara aqui o Pai, que Deus é o lavrador, e ele é a videira verdadeira. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira, porque nós sabemos que tem muitas videiras falsas. Mas essa noite, Jesus, ele lhe chama para que a gente possa estar na videira verdadeira, que é Cristo. Jesus, aquele que deu a sua própria vida por amor de mim e por amor de você. Nós aprendemos também que Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele é a videira verdadeira, mas ele também é a porta, a qual ele diz em João 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo, esta noite, ele tem alimento para a tua vida, para a tua família. Jesus Cristo, essa noite, ele tem salvação para a tua família. Jesus Cristo, ele é a porta que conduz ao homem, à mulher, ao jovem, a caminhar num caminho estreito, mas um caminho até que tem algum sofrimento, algumas dificuldades, mas é um caminho prazeroso, um caminho de gozo, de paz eterna, a qual ele diz que eu vim para que tenha vida e vida eterna, e vida em abundância. Essa vida em abundância é a paz em espírito, como já foi pregado aqui nesta noite. Mas Jesus Cristo, ele também não é apenas o Salvador, ele não é apenas a videira verdadeira. Jesus, ele também não é apenas a porta. Jesus Cristo, ele é aquele que traz consolo para a tua vida. O versículo, ele vai dizer que
no versículo de número 3, ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Jesus Cristo, ele tem renovo para a tua vida. Jesus Cristo, ele tem renovo para aqueles que não têm mais força. Jesus Cristo, ele renova, como diz o profeta Isaías, a qual até os jovens se cansa, a qual até muitas pessoas se fadigam, mas aqueles que caminham, que esperam no Senhor, esses nunca se cansarão. Esperar em Cristo é ter a certeza que, por mais que as coisas fisicamente não estejam dando certo, por mais que a circunstância da vida esteja dando tudo errado, mas é você confiar que você crê num Deus, que você serve um Deus, que Ele tudo pode, porque aquilo que é impossível aos meus olhos, aos teus olhos, para Deus nada é impossível. Então, meus amados irmãos, Deus, ele tem renovo para você nesta noite. Deus, ele tem palavras de vida eterna, a qual somente Ele pode ter essa palavra. E também, meus amados e queridos, nós aprendemos que o Senhor, ele não tem apenas renovo para nossas vidas. Jesus Cristo também, ele faz aquilo na minha vida, na sua vida, que homem nenhum, que ninguém jamais pode fazer, que é transformar o homem, é fazer um milagre na vida do ser humano. Pois o maior milagre que Deus, ele pode fazer na vida de um cristão não é apenas trazer uma cura de um câncer, não é apenas livrar ele de uma morte, mas sim transformar ele do homem interior para o homem exterior. É trazer mudança do coração do homem, tirar o coração de pedra que existe dentro do ser humano e colocar um coração de carne. É trazer novos sentimentos, como eu já falei, porque quando Deus fala de coração, a palavra de Deus fala do coração, Ele fala de mudança. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos diz: de tudo que tu tem de guardar, guarda o teu coração, guarda o teu sentimento, guarda os teus pensamentos, porque do teu coração é que procede tudo de bom e de ruim. Jesus Cristo, certa vez ensinando os seus discípulos, ele diz: alguns homens chegam para ele e questionam: Senhor, por que teus discípulos comem sem lavar as mãos? Então Jesus, ele responde: olha, o que contamina não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai, porque é do coração que procede todas as maldades no coração para a vida do próximo. Por isso, meu querido e amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, esse Salmo de número 23, ele nos traz alguns ensinamentos, e um dos primeiros ensinamentos é que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A presença de Jesus na vida daqueles que aceita Ele é constante. A presença de Jesus na família daqueles que estão na presença de Deus é constante. A presença de Jesus na vida daqueles mesmo desempregados, mesmo sem uma condição financeira boa, mas ele sabe que ele tem uma alegria eterna. Ele sabe que ele tem a presença, a qual muitas das vezes falta um alimento, muitas das vezes pode faltar coisas que por muitos sejam coisas básicas, mas aqueles que têm a presença de Jesus Cristo, ele está suficiente. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está falando apenas de bem material que eu ou que você não tem, mas ele está falando da presença de Deus no teu espírito, da paz em espírito, a qual a tua alma se alegra em ouvir louvores, em ouvir a palavra de Deus. Então, meu querido, a Bíblia diz que até a tristeza na presença de Deus pula de alegria, porque Ele é completo. Jesus Cristo, Ele é suficiente. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele está afirmando que Deus, que Jesus Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. A primeira necessidade que o Senhor, Ele supre na minha vida e na tua vida é o emocional. Muitas pessoas, nós estamos vivendo os dias em que muitas pessoas entram em depressão. Pessoas que ficam depressivas, a qual procura homens que procuram médico. Não estou tirando aqui o mérito de médico, não, é normal, tem que procurar mesmo, porque Deus dá inteligência ao homem para isso. Mas nós sabemos que o melhor médico dos médicos é Jesus. Isso nós sabemos. E muitas das vezes nós batemos em portas erradas, falamos para pessoas erradas.
mas nós sabemos que somente Jesus é aquele que traz o remédio certo. A Bíblia diz que Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E quando a palavra de Deus fala dores e enfermidade, ela está falando no emocional, no físico e no espiritual. Ele pegou sobre si todos esse conjunto, porque ele é o Rei dos Reis e ele é o médico do médico. Então, meus amados irmãos e querido ouvinte, talvez você nessa noite que está nessa praça, no seu momento de lazer, você se pergunte: irmão, mas eu não estou passando nada disso. Mas de uma coisa nós sabemos, que eu e você, nós precisamos de um Salvador. Que eu e você, nós precisamos de alguém que venha preencher a nossa alma. Porque a Bíblia diz que um dia mau ele pode vir. O dia mau ele pode chegar a qualquer momento. E aí, o que nós temos para Cristo? O que nós podemos fazer? Então, meus amados, que o dia da salvação é hoje. Nós não podemos deixar de fazer hoje e deixar para o amanhã. Então, meus queridos irmãos, Jesus Cristo, ele tem essa paz, ele tem esse renovo, ele tem essa segurança. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que você possa, quando chegar na sua casa, meditar nesse Salmo 23, pedir a Deus que ele possa abrir o seu entendimento, para que você possa compreender que Jesus, ele é o pastor, é verdade, ele é aquele que cuida de mim e cuida de você, mas que também ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, e aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém.